Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. Você vive o que crê? A coerência que transforma a vida. Queridos irmãos que acompanham a Voz do Coração, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de fé, reflexão e esperança. O tema de hoje nos convida a pensar sobre algo profundo: a coerência entre aquilo que aprendemos e aquilo que vivemos, entre a fé que professamos e as obras que realizamos no dia a dia. E para iluminar nossa caminhada, ouviremos a mensagem de André Luiz, do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, pela psicografia de Antônio Baduí Filho. Consciência Espírita. Estude, mas aplique o conhecimento. Medite, mas encare a realidade. Aprenda, mas tenha iniciativa. Ensine, mas pratique a lição. Esclareça, mas exemplifique a luz. Leia, mas não fique apenas no texto. Exerça a mediunidade, mas seja disciplinado e correto. A consciência espírita é muito mais do que a simples adesão intelectual aos postulados kardecianos. É proclamar o que pensa, mas, acima de tudo, fazer o que fala e viver o que prega. André Luiz. Que lição preciosa! André Luiz nos recorda que não basta crer. É preciso viver. A fé verdadeira se revela na prática cotidiana, nos pequenos e grandes gestos do dia a dia, no lar, no trabalho, no trânsito, nas redes sociais. É aí que mostramos se realmente trazemos o Evangelho de Jesus para dentro de nós. É por isso que o apóstolo Tiago nos advertiu: a fé sem obras é morta, mostrando que a fé genuína não é mero discurso ou sentimento abstrato, mas uma força viva que se expressa nas atitudes, no amor e no serviço ao próximo. Jesus também nos alertou quanto ao perigo da incoerência. Condenou a hipocrisia dos fariseus que conheciam a lei, mas não a viviam, dizendo: fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Mateus capítulo 23, versículos 4 e 5. E ao final do Sermão do Monte, contou a parábola do homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ouvir a palavra não basta, é preciso praticá-la. Só assim a casa permanece firme diante das tempestades. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Ser coerente à luz do Evangelho é manter unidade entre fé e prática, pensamento e ação, palavra
e conduta. E isso se revela não apenas em momentos de tranquilidade, mas, sobretudo, nas horas de dificuldade, quando somos convidados a testemunhar a fé de forma autêntica. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1:27, nos convida: comportem-se de maneira digna do Evangelho de Cristo. E Pedro nos lembra: sede santos em todo o vosso procedimento. Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. A coerência, portanto, não é apenas um valor moral, mas uma expressão viva de fidelidade a Deus. E para que não pensemos que se trata apenas de teoria, ouçamos agora uma narrativa de Irmão X, no capítulo 23 do livro Cartas e Crônicas, que nos mostra com clareza a importância de vivermos aquilo que acreditamos. A estaca zero. Um crente recém-desencarnado apresentou-se a um anjo nas portas do céu, convencido de que sua vasta bagagem de estudos seria suficiente para sua ascensão. Ele havia lido Kardec, Flammarion, Denis, Delane, conhecia os filósofos, os cientistas, meditara nos evangelhos e se orgulhava da riqueza intelectual que trazia consigo. O anjo, no entanto, permanecia em silêncio. O recém-chegado, aflito, insistia. Citava os livros lidos, as noites de reflexão, a intimidade com a Bíblia, as lágrimas derramadas diante dos ensinamentos de Jesus. Com brandura, o mensageiro lhe perguntou: você visitou os enfermos em suas dores? Não tive tempo, respondeu o crente vacilante. E os famintos? Compartilhou com eles o pão que lhe sobrava? Eu comentava sobre caridade, mas não cheguei a praticá-la de fato. Consolou os corações aflitos, perdoou os que o ofenderam? O homem silenciou, incapaz de responder. Então, o servidor celestial explicou com serenidade: sim, amigo, você sabe muito. Seu cérebro é um cofre de teorias e reflexões. Mas aqui, os títulos não são medidos pelo acúmulo de conhecimento, e sim pelas obras realizadas, pelos serviços prestados, pelo amor vivido. O seu coração permanece na estaca zero. O que lhe falta não é saber, é fazer. Desolado, o crente caiu em lágrimas, percebendo que sem transformar estudo em vida, sua caminhada espiritual permanecia incompleta. Ali compreendeu que o conhecimento, por si só, não abre as portas do céu. É o amor vivido que nos credencia ao verdadeiro progresso. Essa narrativa é um chamado direto a todos nós. Não basta acumular saberes. É preciso transformá-los em ação, em vida, em serviço. Queridos irmãos, não nos deixemos iludir pela aparência de fé
ou pelo acúmulo de conhecimento. O Evangelho de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita não nos foram dados para serem apenas admirados, mas para serem vividos em sua essência. Caridade, transformação moral e testemunho de amor. Que cada amanhecer seja a oportunidade de escrever com nossas próprias atitudes um capítulo vivo da fé. Que nossas palavras se tornem gestos concretos, que nossos estudos se façam serviço e que nossa crença seja luz para os que ainda buscam direção. E lembremos sempre, a consciência espírita cristã é viver o que pregamos, é fazer da fé um ato diário de amor. Que Jesus nos inspire a sermos coerentes, firmes no Evangelho e vivos na prática da caridade. Amanhã traremos uma nova mensagem. Provocações. Como preservar a paz interior. Até lá, um fraternal abraço, paz e bem.